E hoje a gente vai tentar entender dessa matéria maravilhosa que se chama aquarismo. E como nós já demos uma entrada numa matéria anterior que nós fizemos com o Nélio aqui da Criativa, que tem o que há de melhor, mais moderno, mais bacana e mais prático em termos de aquário ou lagos, peixe para pôr no lago, aquários com água salgada, aquário com água doce, aquário pequenininho, aquário maior, enfim, tem até uma moreia que você está vendo aí nas imagens, já comendo um peixinho, tudo isso tem aqui na Criativa. Mas hoje nós vamos entender o que é essa nova tendência, esse novo momento. Tudo bem, Nélio? Tudo bem, O graças a Deus. aquarismo agora é um novo momento, é? No Brasil nós estamos numa fase praticamente embrionária ainda, se for comparar com o mundo, com a Europa, principalmente os Estados Unidos, na questão aquarismo. O pet, fala em pet, a gente lembra em primeiro lugar cachorro. Cachorro, gato, e o aquarismo sempre fica ainda muito pequeno. Mas por isso tem sido investido muito em questão de tecnologia e tem sido trazida essa tecnologia para o Brasil já há alguns anos. Alguns anos atrás nós estivemos na Alemanha, em Nuremberg, e nós conhecemos essa filosofia nova de aquarismo, que é aquela de você deixar, e que tem muita gente ainda que pensa assim, eu tenho que ter um aquário, se eu quiser ter um aquário eu vou ter muito trabalho, eu vou ter que ficar jogando essa água fora a cada semana, porque a água estraga. Aí eu tenho que tirar os peixes num lugar, jogar a água fora, lavar a areia, lavar as pedras, e daí colocar uma água nova, colocar um anticloro e botar os peixes lá de volta. Isso era feito assim, inclusive... O que mudou que não é mais preciso fazer isso? Isso foi o maior erro do aquarismo, e por isso que muito tempo se colocou essa ideia que o aquarismo é uma coisa ruim, e porque morria muito peixe por causa disso. Porque justamente é o contrário a gente tem que fazer. A gente tem que manter essa água que já está lá no aquário, ela começou a criar um sistema de bactérias que dão vida ao aquário. E quando você joga essa água fora e coloca uma nova, você está praticamente ficando sem o ar que a gente respira. O peixe está ficando sem aquele ambiente que ele estava começando a se acostumar. Você altera completamente de uma hora para outra, de 100%. Em uma hora você muda a vida do peixe. E isso mata o peixe. Não forma uma flora intestinal, uma flora de aquário bacana para o peixe, para ele se procriar e para ele se criar e se alimentar bem e ser saudável. Então, o que é o ideal? É você, quando tem que fazer a limpeza do aquário, você faz um descarte de 20%, 30% dessa água, através de uma sifonagem. De quanto tempo acontece isso? Depende muito do tamanho do aquário e depende do tamanho e a população de peixe que você tem dentro desse aquário. Quanto menor o aquário, mais trabalho de repente ele vai te dar. É o contrário que se pensa. Pensa Mas assim. se nós mostrarmos aqui, vamos ver aqui comigo, né? Mas nós temos aqui não muitos peixes coloridos, peixes mais pratas, mais escuros. Por quê? Eles dão menos trabalho ou não? Esse aquário aqui foi construído mais para peixes amazônicos, peixes nacionais e peixes que exigem um maior tamanho para ele se desenvolver. Se você não pode colocar um peixe que é de um tamanho que vai chegar a 20 centímetros, 15 centímetros, num aquário de 60 centímetros. Então, você pode, geralmente quando você constrói um aquário, você constrói no sentido assim, eu quero um aquário plantado, eu quero um aquário amazônico, eu quero um aquário com quinguio, que é... Seria o que esse, por exemplo? Esse é um colorido inteiro, é lindo, né? Nós mostramos aquele dia, mas eu quero mostrar de novo, porque olha quanto colorido que tem aqui. Exato, esse é um aquário que puxa já mais pro iniciante que está começando, ou o público infantil, que é um peixe que não exige tanto, não tem tanto problema de manutenção com relação a plantas, areia, pedra, água. É um peixe que não exige tanta temperatura, que a manutenção do equilíbrio de temperatura. Continua com aquela mesma filosofia, não é que tem que trocar toda a água, mas você quando vai fazer uma limpeza de um aquário desse, você usa a sifonagem, como está falando, que é como se fosse um aspirador. Só que em vez de puxar o ar, ele vai puxar a água e vai puxar os resíduos que estão no fundo do aquário. Então, em vez de você tirar a água aqui de cima, você vai tirando já com sujeira, com resíduos, resto de ração. E assim, a gente denota no vidro, por exemplo, quando ele requer uma limpeza ou não? Sim, tem produtos já específicos para isso que fazem as esponjas ou até lâminas mesmo para tirar quando está muito encalacrado, está muito fixado no vidro.
Você faz, antes de você fazer a sifonagem da água, você já faz a limpeza do vidro, porque isso aí vai cair na água em comum e ela já vai ser praticamente sifonada. Mas uma vez a cada semana, também depende quanto mais nutrientes você tiver nesse aquário, isso são algas que crescem grudadas no vidro, então se você tiver mais nutrientes, vai crescer mais rápido. Também se tiver mais luminosidade, vai crescer mais rápido. Um aquário que é mantido num ambiente mais escuro tem mais dificuldade de se desenvolver essas algas no vidro. A comparação que a gente faz é o seguinte: o aquário é como se fosse um apartamento. Se você for morar num apartamento pequeno, e imagine se esse apartamento não tiver banheiro. Então o filtro, que é o que ele está filmando, ele serve como se fosse o banheiro do aquário. Ele está diretamente, 24 horas por dia, ele está fazendo limpeza tanto da água, de elementos químicos e tóxicos que são para os peixes, mas também da parte física de detritos, de sujeiras, de fezes dos peixes, que eles urinam e defecam como nós. Mesma coisa, só que vai ficar dentro do aquário. Se você não tiver um ambiente que esteja continuamente renovando essa água, por isso que vai dar problema. Por isso que antigamente, como não se tinha, a gente não tinha tantos esses filtros, os canisters, então tinha-se mais dificuldade, tinha que se trocar água com mais frequência. Hoje esses filtros, eles praticamente fazem o trabalho por si só. Mas assim, o que daria mais ou menos de tempo de troca, para a gente ter uma ideia? Um mês? 2 meses? A troca de água? É. Eu diria assim que de semana a 15 dias, de uma semana a 15 dias. Teria que ter essa manutenção, não é uma troca, né? De 20 a 30. E daí pode pôr a água normal da torneira dentro ou não? Bom, você coloca, no caso de água doce, né? Certo. Você separa a água num balde, coloca num recipiente, coloca o anticloro, espera ele fazer efeito e depois mistura, também cuidando sempre com a temperatura. Se bem que como você está trocando só uma lâmina da água, essa temperatura ela praticamente vai se homogeneizar em relação aos 80%, por exemplo, que estão no aquário. Então não vai dar um choque no peixe. E assim, você quando a pessoa vem comprar um aquário, você tem uma pessoa que vai explicar tudo isso na casa da pessoa, na instalação, na manutenção, até no sentido dela, não, se caso ela não queira uma pessoa de fora para cuidar, ela mesma queira cuidar, você tem essa pessoa ou não? Temos. Nós temos os nossos funcionários, os nossos colaboradores, eles fazem a manutenção. Quando a pessoa não tem nenhum conhecimento e quer ter, a gente quer ter um aquário, a gente faz inclusive a instalação no aquário e tem clientes nossos que permanecem com uma assistência semanal, quinzenal ou mensal, conforme a necessidade que ele precisa. Também as pessoas também gostam de elas mesmas cuidarem, né? Exatamente. Tem pessoas que depois que aprendem como se cuida do aquário, como que se mantém, elas assumem praticamente 100% do cuidado ou pedem, vem agora só uma vez por mês, só para dar uma geral do que é mais urgente. Existem também situações de escritórios, consultórios, de dentistas, de médicos, que a gente faz a manutenção, porque o médico em si ele não vai ter condições, ou não quer, ou não pode, mas ele quer ter o aquário que esteja lá na sala na recepção, por exemplo, na sala de espera, que é provado que o aquário ele traz muita tranquilidade. Eu certa vez vi a condição assim de pacientes esperando ser atendidos pelo médico e ficava observando que eles olhavam mais para o aquário do que para uma própria televisão que estava ligado acima. Eles ficavam observando porque ele está sempre em constante movimento e em crescimento. A gente se entretém porque a gente começa a olhar como é que ele mexe a cauda, como é que o outro mexe o olho de um, a cor do outro, a característica do outro. A gente acaba pesquisando, vendo e sem querer a gente começa a se envolver com eles. Não é? Exatamente. E tem muitas pessoas que não sabem e tem outros que não acreditam que os peixes interagem com o ser humano. Então, quando você... interage sim, sabe por quê? Na época que eu estava na Magic, nós resolvemos colocar um aquário, mas nós colocamos um aquário de parede imenso, era quase 1,5 desse. E eu que alimentava os peixes. Então, eles sabiam, quando eu ia abrir aqui a gente abria que tinha o filtro, quando eu chegava perto, eles iam comer na minha mão já. Eles sabiam. Quando ia outra pessoa, eles não iam perto. Eles conhecem a cor do pote, mesmo quando você está longe, você chega com a cor, se é sempre o mesmo pote que se usa, quando você já está chegando perto do aquário, eles já sabem que está chegando a comida.
Teve um caso aqui de um peixe aqui que uma conhecida nossa, ela chegava, o peixe vinha todo dia dar beijinho nela. Ela chegava perto do aquário, ele vinha e ficava dando beijinho no ouvido. Era muito interessante. Gente, ó, olha, tudo isso é do aquarismo. Agora, Nélio, eu queria, antes da gente ir para lá, eu queria que me explicasse como é que é o funcionamento desses. Aqui nós estamos vendo aqui, eu vou só puxar um pouco aqui. É Vitória Régia que chama essa, não? Como é que chama essa flor aqui, essa planta aqui? Não sei. Não sabe o nome dessa planta? Também não. Mas, ó, aqui, ó. Tá vendo? Eles já estão vindo pegar na minha mão aqui, ó. Olha, olha. Então, esses aqui, como é que é? Eles assim, a água até é geladinha aqui, né? Tem temperatura aqui dentro? Não, aí não tem. A carpa, ela tem uma... Ah, essa é a carpa? Ela tem uma condição de se adaptar bem a baixas temperaturas. Como é que funciona esse aqui, então? Me parece que é um funcionamento diferente daqueles, não é? Eles requerem menos cuidado, esse assim, menos cuidado, que eu digo assim, menos troca de água, menos manutenção, igual aqueles aquários? São menos exigentes? Não deixa de se ter o filtro de limpeza da água, por isso que a água é cristalina. Naquele filtro ali tem uma luz ultravioleta que faz a limpeza da água. Ele faz o filtro, tanto a filtragem física de resíduos que possam ter na água, mas a luz ultravioleta vai fazer a filtragem da água como um todo, onde tiver algas soltas na água. Quando passarem por essa luz ultravioleta, elas são mortas e são absorvidas. Então, por isso que a água fica cristalina. Se você deixar essa água aqui sem o filtro ultravioleta, em questão de alguns dias ela começa a se tornar esverdeada por causa das algas. Sim, por exemplo, mas essa nós temos a necessidade dessa troca igual do aquário? Não, aqui não, Então, aqui é mais assim, tranquilo. por exemplo, uma pessoa que nem eu, que não gosta de ter muito incômodo, esse seria o melhor, esse seria o melhor. Então, aquele eu já pensei, ai meu Deus, vai me incomodar muito aquele. Então, esse aqui seria uma certeza. Você sabe, agora contando história de pescador, eu vou te contar uma. Ele me contou a história da mulher, eu vou contar uma para derrubar a tua história agora lá. Você sabe que o Guedes, que tem a pousada lá no Quênio Guartelá, não sei se já ouviu falar do Guedes, do Isidro Guedes, já foi lá? Já. Ele já mostrou as carpas dele, que ele tem lá num açude, tipo um açude assim? Não. Então eu vou te contar. Ele me contou, eu chamei ele de louco. E todo mundo sabe porque eu gravei essa cena e eu tenho para mostrar. Eu vou tentar até pôr nessa matéria. Ele vai com o carro dele lá, ele põe um rock... Deixa eu ver se eu me lembro. Eu não sei se é o Mick Jagger cantando, ou é um desses cantores de rock antigos. Ele liga no último, as carpas começam a surgir, elas vêm e elas começam a sair de tudo, e elas começam a andar em círculo, em volta ali, em círculo, elas vão pulando e andando em círculo no açude enquanto toca a música. Você veja o condicionamento que ele fez, porque é a hora que ele joga, obviamente, é a ração, né? Mas é uma cena linda. Aquilo que você falou da mulher do peixe, então você vê como eles também interagem até mesmo estando na natureza. Até com o som mesmo. E você vê que lá eles estão na natureza, na verdade, assim. Eles são criados não com esse cuidado, não tem filtro, não tem nada, porque eles estão soltos dentro de um tanque. Né? É outro exatamente. Não é? Aqui é uma prova, né? Que você não teria condições de tirar toda a água e onde que você vai pôr esses peixes. Então isso aqui é uma amostra pequena para provar que se pode ter um lago ornamental até dentro de casa mesmo, ou num quintal fora, porque eles não exigem temperatura. E assim, por exemplo, isso que eu ia te perguntar, por exemplo, assim, se fosse fora, agora que nós entrando num período de inverno, com esse tanto de água, é prejudicial a eles? Não tem problema nenhum, não tem dificuldade. A única coisa... A única coisa que, tanto é que no Japão as carpas são muito utilizadas em lagos ornamentais, que chega inclusive a congelar a parte de cima, né? Mas o metabolismo dele é que cai, né? Elas praticamente deixam de se alimentar, elas entram quase que numa hibernação, quando a temperatura cai muito. É cara a manutenção de peixes? Sim, as rações, etc., são caras? Não? Bom, existem dois mercados aí, os peixes ornamentais, para você ter esse colorido mais evidenciado, é importante você dar uma ração específica para peixe ornamental. O que muita gente faz é dar ração de peixe para engorda para carpa ornamental, por questão econômica. Só que isso gera mais resíduo no lago, você vai ter mais problema de sujeira e um descontrole na parte nutricional, porque ração para peixe de engorda é para peixe de engorda. E peixe ornamental, ele vem... Vai pescar o peixe ornamental. E a ração de peixe ornamental ela é bem mais concentrada em termos de proteína e energia, e ela tem essa característica ainda de dar cores mais evidentes no peixe.
deixar ele mais bonito. Esse é um aquário diferente, ele não é aqui do Brasil, ele é um aquário importado. Por ser redondo, ele não é de vidro, ele é acrílico. Tem só a única questão assim que tem que se tomar cuidado porque ele risca mais fácil. E é para colocar num ambiente central de uma casa. Você coloca ele no meio da sala, no meio de uma recepção. E ele essas são o quê? Essas são carpinhas mesmo. Que vão ficar daquele tamanho lá? Demora o quê para crescer isso? Leva um ano e pouco. Mas já fica daquele tamanho? Ele vai chegando a 15 centímetros, depois 20 centímetros. E esses marinhos são uma obra de arte, não são uma obra de arte? O colorido deles é fora de série, né? Eu quero que você me conte um pouco, além da beleza dos peixes, e olha aquele amarelo que lindo ali. O que eu fiz? Eu já estava virando aqui. Olha, a beleza daquele amarelo e dos outros, mas é a beleza dessa... Como é que fica isso? O que são esses? São plantas, são algas? O que são isso? Pedras? Tudo. O aquário marinho, uma coisa que todo mundo tem dúvida, é como que eu vou ter água marinha, ou aquário marinho. Eu vou ter que comprar água do mar, eu tenho que buscar na praia, eu tenho que fazer... Como que é? Eu pego o sal de cozinha e misturo na água, então não é bem assim. A água que a gente coloca aqui no aquário marinho é uma água que se chama água deionizada. Ela sai da torneira, só que ela passa por um processo, por um aparelhinho, que ela deioniza, tira os íons da água, que são a parte elétrica, né, da eletricidade da água, e daí você mistura o sal marinho, que nós já vamos mostrar ali. Tem os baldes, que é um sal branco, parecido com o sal de cozinha mesmo, mas só que ele é específico para aquários marinhos, né? Aí depois de misturado, você deixa um tempo ele em movimentação, e depois, na realidade, quando você começa um aquário marinho, num aquário de água doce, quando você monta ele, você deve colocar os peixes depois de uns 30 dias, mais ou menos. Existem produtos que podem antecipar isso aí, para formar a biologia da água, que é aquilo que eu estava falando, que era interessante de não estar jogando água fora, porque isso estraga. Mas no questão do marinho, se não fosse os produtos, teria que esperar 90 dias para começar a colocar peixe, para ela começar a formar a biologia da água, onde os peixes não vão morrer tão fácil. Aí, Nelly, como é que mantém essa água? Daí você vai fazer o mesmo processo de limpeza daquele outro que você nos falou? É assim do marinho também ou não? Ele tirar um X% de água semanalmente? Quando ele está com o problema maior dos aquários de água doce são a amônia, que vem devido à formação de detritos, de fezes, ou material em decomposição que vai se formando. No caso do aquário marinho também pode ter um problema de intoxicação, mas existem os skimmers que ficam atrás do aquário, que está naquela parte posterior, que eles fazem isso, aquela espuminha que está vendo acima ali daquele visor transparente lá, aquilo ali é sujeira que já saiu do aquário, são detritos. Então lá atrás ocorre... Ele não tem tanto problema, ele quase se limpa sozinho. Ele faz a filtragem sozinho. E ele tem essa luz porque ela precisa manter essa luz? A luz é uma imitação, tanto da luz de sol, e tem essa luz azul para imitar inclusive a luz noturna. Então em determinadas horas fica só a luz, imitando, vamos dizer, a luz da lua, né? Você, em termos de descansar os animais, de ter menos estresse, você usa só a luz azul. Mas ela fica constantemente completamente ligada? Não, você pode desligar. À noite pode ser desligado. Esses são os corais, né? São organismos vivos. Tem muita gente que não conhece, né, bem direito. Os corais só pensa corais como a gente conhece no Nordeste, né? Justamente, que são aquelas bancas. Os recifes, né? Isso. Aquilo, na realidade, quando sobra os esqueletos dos corais, é que é a parte dura, né? Existem os corais moles e duros. Nós temos aqui, esses organismos vivos, como é que são? Eles nascem na planta, na pedra? Eles ficam fixados na pedra, eles necessitam também de alimentação, são colocados produtos à base de cálcio, que se você não der os produtos que eles necessitam, eles acabam morrendo. Eles não têm peixe? Não. Você pode colocar peixes que não vão agredir a eles. Pequenininho ali. O palhacinho, né, o famoso palhacinho, que é o Nemo, né, o famoso Nemo.
Ele não agride, inclusive ele interage com os corais. No filme, inclusive, a gente vê, né? Que é um dos únicos peixes, porque tem as anêmonas. Pode botar na água, nos corais é mais complicado. As anêmonas, como eu estava falando, ela chega a queimar determinados peixes. Não quero por nada. Então, o próprio palhacinho, ele tem uma característica que de uma autodefesa, que ele é uma simbiose que ele faz com o coral, que ele não se queima. Então, ele se protege dos agressores dele através do coral. O coral é uma proteção para ele. Por isso que ele se esconde no meio do coral. Tem peixes... Então, esses são organismos vivos que são alimentados, como você disse, através de proteínas, cálcio, etc. e tal, mas que tem que ter o mesmo cuidado como se fossem peixes, não Exatamente. apenas corais. Isso. Principalmente a temperatura. Um aquário de fora, a parte nutricional, um aquário marinho, ele tem que ser mantido numa temperatura estabilizada em torno de 28, de não mais do que isso, porque senão você começa a ter problema. Inclusive a gente tem, em lugares que são muito quentes, você trabalha com refrigeradores para manter a água um pouco mais resfriada, em torno de 25, 24 graus, para ter um bom desenvolvimento. Gente, aqui como nós já mostramos, tá a Moreia, que nós já vimos ela em cena e tudo, mas ela tá com a carinha, ela gostou de você, Fernando. Ó, ela tá com a carinha aqui. Essa Moreia, como é que é a sobrevivência dela? Como é que ela fica aqui? Ela fica em água salgada? Fica em água salgada. E ela se alimenta não de ração, de peixe? Com ração, e também a gente fornece, né, peixes principalmente, ou peixes pequenos que são usados como isca viva mesmo, né, ou então peixes que mortos, né, só a parte de proteína do peixe. E ela vai crescendo, né? Ela cresce. Fica grandona. Fica grandona e braba, né? Como você viu. Eu fico escondida nas rochas. Ela chega a morder assim, se a pessoa se descuidar por... Morde. Mordia doída ou não? Nunca experimentei. Vamos ver aqui. Tem pessoas que formam aquários, querem trabalhar com aquários especificamente plantados. Ela está dizendo que ela não caprichou nesse, mas a gente quer mostrar tudo assim. E daí? Então, existem aquários plantados que você faz abaixo da areia, você faz uma preparação com substrato, que tem adubo, que tem como se fosse uma terra fértil. E daí você coloca essas plantas e coloca areia por cima para proteger, para não sujar a água, até para você pode ter peixes também. E daí você forma paisagens, inclusive tem concursos de pessoas que fazem aí o corte das plantas, a poda, né? E fazem um jardim o que dentro seria de um mais ou aquário. menos se nós mostrássemos aqui, que seria aqui me parecem serem artificiais, poderiam vir a ser naturais. Podem isso? ser, existem vamos concursos. Mostrar aqui, enquanto isso que você está mostrando aqui. Nós indo aqui, isso é um aquário só? Tem umas cascatas, isso. Aí são os peixes africanos. Eles são bastante agressivos, são peixes que eles devem ser mantidos só eles, porque se colocar mata o outro. Mata, eles são bem agressivos. Eles convivem, assim, os mesmos entre eles bem. Os outros... Mas eles dão uma certa... Tem pessoas que gostam de fazer aquários exclusivos dos peixes africanos, porque eles dão uma aparência... Você consegue montar uma aparência semelhante a um aquário marinho, só que de água doce, porque eles são de água doce. Fica parecido mesmo, né? Mas eles são bem agressivos, tem que tomar cuidado com eles conforme o peixe que você coloca. Por exemplo, as pessoas que lidam com aquário, que gostam de aquário, que têm seus aquários nas suas casas, eles preferem os nossos peixes, já que você falou dos africanos, ou existe peixe no mundo inteiro, claro, mas nós temos a nossa Amazônia que tem uma grande quantidade de peixes, de espécies, de cores e tudo. Os nossos ainda são os mais procurados ou já é misturado? Sim, você falou na Amazônia, é bem lembrado. O neon, por exemplo, vem da Amazônia, né? E tem muitos peixes ornamentais que vêm da Amazônia e são exportados, às vezes até de forma ilegal, né? Que a gente sabe, que tem conhecimento, que vão para outros países. E às vezes a gente dá pouco valor nos nossos peixes aqui, que é coisa também importada de... Eu sempre digo assim,
Tudo que a gente buscar um especialista, como é aqui a Criativa na sua equipe de aquarismo, você vai entender que é muito mais fácil, o gasto é menor. Então hoje, com essa meninada que está muito para o lado naturalista, e que é muito bom, muito positivo isso, praticamente não se... é mais a criança mesmo, que quer o betazinho, que é o peixe mais querido, sozinho, né? É, que vive sozinho. Aí que ele quer, eu quero uma areia cor-de-rosa quando é uma menina, um azul quando é um menino. Ainda existe, quer dizer, esse público, né? Mas nossa filosofia, o nosso trabalho sempre é focado para se desenvolver esse aquarista, que ele comece, de repente, com um aquário mais simples, mas que ele possa ir progredindo, crescendo, aprendendo. A gente sempre comenta assim que a pessoa ter um aquário em casa, principalmente uma criança ou um jovem, ele tem que entender um pouco de matemática, de biologia e de química. E tem que gostar. E tem que gostar. Tem que ter, senão ele é uma conta que não fecha, né? não fecha. Vai para a lavanderia o aquário, vai virar Bom, gente, isso foi apenas um princípio de uma aula do nosso professor Nélio, que veio nos ensinar um pouquinho de aquarismo, mas despertou em nós, como em mim, já despertou a vontade de ter alguma coisa nesse aspecto, seja de um lado ou de outro, mas poder ter, e como na matemática que ele fez aí, para fechar a conta, que a gente tem que gostar muito. Então, procure alguém que entenda para ir na sua casa para ver se pode, se não pode, se é melhor aqui, se é melhor aqui, porque às vezes instala aqui, é melhor que colocasse aqui, para evitar gastos desnecessários. A equipe do Nélio está à sua disposição no Shopping Total, se dobra o Shopping Total, vem para cá, próximo ao Shopping Total, vou repetir mais uma vez, Shopping Total, na rua Augusto Severo, 137. E o telefone? 3227-5253. Lembrando o seguinte, gente, nós vamos segmentar, mas tem muita coisa para mostrar na Criativa. Aliás, vem aqui, passa uma tarde aqui, você fica encantado de ficar aqui, passa o tempo, você nem vê. Criativa esperando você.